Como você reagiria se alguém risse da sua cara só porque você fez uma pergunta? Foi exatamente isso que aconteceu com Camila, uma jovem negra de 26 anos, formada em engenharia de produção pela UFRJ, que naquele dia não estava em um auditório, mas em um dos salões mais exclusivos do Rio de Janeiro, no evento anual de startups e investidores. Ela não usava salto nem terno. Estava com um vestido amarelo liso, tênis branco e uma caderneta velha de anotações. O cabelo preso num coque simples, óculos de grau e uma expressão curiosa no rosto. Camila não era convidada. Estava ali como parte da equipe técnica de uma empresa júnior que prestava apoio ao evento. Mas, como sempre fazia, ficou até o fim da palestra de um CEO bilionário que falava sobre inovação e meritocracia. No maior estilo, eu comecei com 200 rallies no bolso. Quando abriram para perguntas, ela não resistiu. Me desculpa, mas você pode explicar como exatamente o algoritmo da sua plataforma otimiza a distribuição de cargas no transporte rodoviário? Porque os dados que vocês apresentaram parecem inconsistentes com o que a ANTT divulgou no último trimestre. A plateia riu. E o próprio bilionário, com um sorriso debochado, respondeu: "Vamos deixar as perguntas técnicas para os especialistas, tá bom? Depois a gente te explica." Alguns riram ainda mais alto. Alguém murmurou: "Lá vem a estagiária metida a sabichona." Camila apenas sorriu com um aperto discreto no peito. "Ok", disse. "Só queria saber se vocês ainda estão usando o modelo de distribuição baseado no algoritmo de regressão por clusters, porque ele tem um erro sistemático em rotas interestaduais." O silêncio caiu como uma pedra no auditório. O CEO franziu a testa. Um dos assessores ao lado dele sussurrou algo no seu ouvido. Camila continuou firme, mas educada. "É que eu ajudei a implementar um sistema parecido no sul de Minas no ano passado, e a gente precisou mudar tudo por causa desse mesmo problema." A sala, que antes gargalhava, agora escutava em silêncio. O homem que riu da pergunta não tinha resposta. O bilionário ajeitou o microfone, limpou a garganta e sorriu, tentando disfarçar o incômodo. "Interessante sua colocação", disse, como quem quer mudar de assunto rapidamente. "Mas vamos seguir com a próxima pergunta." Só que não teve próxima pergunta. A plateia não se mexia. Nenhuma mão se levantou. Os olhos estavam todos voltados para Camila, como se de repente ela tivesse mudado de posição dentro da sala. E ela tinha. Não por querer, não por ambição, mas porque naquele momento, o silêncio denunciava algo que ninguém ali esperava ver. Uma jovem negra, subestimada publicamente, corrigindo com precisão um dos homens mais ricos do país, diante de uma plateia cheia de empresários, investidores e jornalistas. Um dos organizadores do evento se aproximou com um microfone extra. "Moça, você quer desenvolver um pouco mais sua análise?" Camila hesitou por 2 segundos. Podia ter dito não. Podia ter saído dali, mas respirou fundo e assentiu com a cabeça. "Claro." Levantou-se devagar e caminhou até a lateral do palco, onde entregaram a ela um microfone. Suas mãos estavam suadas, o coração acelerado, mas sua voz saiu limpa, firme. "O que me chamou a atenção na apresentação foi a forma como os dados foram interpretados. O modelo de vocês supõe que os caminhoneiros operam com um comportamento previsível e rotas otimizadas com base em custo, distância e tempo. Mas no Brasil real, isso raramente acontece." Alguém filmava. Outro abria o LinkedIn para buscar seu nome. E o CEO, que antes ria, agora só observava. "Nos estudos que fizemos com cooperativas em Minas Gerais e Goiás", continuou Camila, "vimos que a instabilidade no preço do diesel, os bloqueios em rodovias e a falta de segurança nas estradas criam um padrão de deslocamento que não é racional do ponto de vista estatístico. Isso derruba a eficiência dos modelos preditivos baseados só em regressão por clusters." "Você trabalha com logística?" perguntou um homem na plateia. "Trabalhei com otimização de rotas e modelagem preditiva em projetos de extensão na UFRJ. Também participei de um estudo conjunto com o Sebrae sobre micrologística urbana em regiões periféricas." "E atualmente?"
insistiu outro. Estou terminando o mestrado em engenharia de transportes e trabalho como consultora autônoma para microempresas de entrega urbana. A cada resposta, os cochichos diminuíam. Os risos já tinham desaparecido. Camila não precisava levantar a voz. Era o conteúdo que falava por ela. O modelo atual da plataforma, ela concluiu, desconsidera fatores como zonas de exclusão informal, tempo de espera por carga e o impacto das greves setoriais, o que cria uma defasagem entre a previsão e a operação. É por isso que os números divulgados não batem com os dados da ANTT. Silêncio. O mediador agradeceu, mas já era tarde. A atenção da plateia estava toda nela. E do palco, o bilionário tentava recuperar o controle. A moça tem pontos válidos, mas nossa equipe técnica é formada por engenheiros de ponta, doutores. E mesmo assim vocês não viram o erro? Murmurou alguém do fundo. Ele ignorou. Todo modelo pode ser melhorado, claro. A gente está sempre aberto a contribuições. Camila já havia devolvido o microfone. Não buscava um embate. Só queria ser levada a sério. Voltou para o seu lugar entre os estagiários, mas ninguém conseguia fingir que nada tinha acontecido. Nos bastidores, o episódio se espalhou como fogo em palha seca. Um dos jornalistas do Valor Econômico publicou um post enigmático. Mulher negra, jovem, destrói pitch de bilionário ao vivo com uma pergunta técnica. O constrangimento foi visível. E merecido. O vídeo apareceu horas depois, cortado e compartilhado por uma influenciadora no Twitter. Quando subestimam sua inteligência porque acham que você tá ali para servir o cafezinho. Assistam até o final. Essa mulher é gigante. Camila chegou em casa tarde, ainda com os pés doendo, sem imaginar a proporção do que viria. O celular vibrava com notificações de números desconhecidos. Convites para entrevistas, gente perguntando se ela dava consultoria, se tinha canal no YouTube, se aceitava mentoria. A mãe, Dona Dalva, foi quem deu o tom da realidade. Você comeu alguma coisa, minha filha? Tá com essa cara branca aí, parece que viu assombração. Não, mãe, não vi assombração, vi arrogância, mas respondi com argumento. Naquela noite, dormiu mal. Revivia cada momento, cada palavra dita. Tinha medo de ter sido arrogante, de ter falado demais. Mas no fundo, sabia que fez o certo. Na manhã seguinte, uma matéria saiu no O Globo. A estudante que calou um bilionário. O nome dela é Camila Andrade. A matéria era cuidadosa, sem sensacionalismo. Mostrava seu histórico, sua pesquisa, sua experiência. Dava nome à inteligência e rosto à competência. Do outro lado, o bilionário permaneceu em silêncio. Sua assessoria apenas divulgou uma nota rasa dizendo que o evento foi um espaço de trocas construtivas. Mas já era tarde. A imagem dele rindo de uma mulher negra que fazia uma pergunta legítima e depois sendo desmentido com elegância, estava gravada na mente de milhares de pessoas. 2 dias depois, Camila foi convidada para participar de uma mesa técnica na Câmara dos Deputados sobre mobilidade urbana. O convite veio de uma deputada federal do Rio de Janeiro, que acompanhou o vídeo e quis dar espaço para vozes que raramente são ouvidas nos espaços de decisão. Ela aceitou. E foi nesse novo ambiente, formal, institucional, dominado por homens engravatados e expressões arrogantes, que Camila percebeu. Não era só sobre logística, era sobre presença, era sobre quem tem direito de falar, de perguntar, de contestar. Ela falava com calma, trazia dados, mas mais do que isso trazia vivência. Conhecia os fluxos das favelas, os buracos da rua, os perrengues do dia a dia de quem depende do transporte para sobreviver. No fim da sessão, um dos deputados a abordou. Você já pensou em trabalhar com política pública? Ela sorriu tímida. Já pensei, mas sempre achei que esse espaço não era para mim. Ele respondeu. Agora é. Camila voltou para casa naquele dia mais cansada do que nunca, mas com um novo sentimento no peito. Não era mais só a menina invisível com caderneta e perguntas. Agora, era a mulher que tinha feito até o silêncio falar. Na semana seguinte, Camila não teve 1 minuto de sossego.
A agenda virou um quebra-cabeça impossível. Reunião com pesquisadores da USP, convite para um podcast famoso sobre tecnologia e inclusão, entrevista marcada com um jornal espanhol interessado em vozes emergentes da América Latina. Ela tentou negar quase tudo no começo. Não queria exposição, só queria trabalhar em paz. Mas o vídeo não parava de crescer. Já passava dos 2 milhões de visualizações. E junto com os convites, vieram os ataques. Essa aí quer biscoito, diziam. Tá surfando na onda do vitimismo, comentavam outros. Gente medíocre tentando lacrar pra cima de quem construiu tudo com esforço. Camila lia em silêncio. Não respondia, mas cada palavra entrava como faca. Foi a amiga de infância, Simone, quem a confrontou direto. Amiga, você vai se calar agora? Você tem ideia do que representa? A gente cresceu ouvindo que tinha que abaixar a cabeça para não chamar atenção. Você fez o contrário. E isso é enorme. Camila suspirou, mexendo no café frio. É que parece que tudo virou espetáculo, Si. Eu não quero virar um meme. Você não é um meme. Você é uma mulher preta que sabe mais que muito homem engravatado. Isso incomoda. Mas é exatamente por isso que você precisa continuar. Ela não respondeu. Mas naquela noite, escreveu um texto. Não um desabafo. Uma explicação. Postou no LinkedIn. Eu não sou uma exceção. Conheço dezenas de mulheres negras tão competentes quanto eu, tão invisibilizadas quanto fui. O que aconteceu naquele palco não foi uma surra de inteligência. Foi só alguém fazendo uma pergunta técnica e recebendo deboche como resposta. E isso não pode mais ser normal. O post explodiu. Mais de 100 mil curtidas em 2 dias. Comentários de profissionais, professores, mães, jovens estudantes. Obrigada por falar o que a gente vive em silêncio. Te vi e lembrei da minha filha. Agora sei que posso estar em qualquer sala. Enquanto isso, no outro lado da cidade, uma equipe jurídica trabalhava para tentar abafar o dano de imagem do bilionário. Um assessor ligou para Camila. Boa tarde, Camila. Aqui é o Rafael, assessor do Sr. Hélio Braga. Ele gostaria de marcar uma conversa privada, sem imprensa. Apenas vocês dois para esclarecer o episódio. Ela congelou. O homem que riu dela agora queria uma conversa. Sobre o que exatamente? Perguntou. Ele quer ouvir você. Camila respirou fundo. Ele teve a chance de me ouvir lá, ao vivo, quando todo mundo estava rindo. Agora quer ouvir por quê. Ele reconhece que foi um erro. Que talvez tenha sido insensível. Talvez. Silêncio do outro lado da linha. Eu vou pensar, Rafael. Desligou. Passou o dia com aquilo martelando na cabeça. Valia a pena conversar? Seria só para limpar a imagem dele. Foi a orientadora do mestrado, professora Betânia, quem deu o conselho certeiro. Se for para você falar, fale com o microfone ligado. Fale onde outras possam ouvir. Porque conversa fechada, Camila, serve mais para manter poder do que para distribuir respeito. E ela decidiu. Não. Publicou outro texto, curto. Não aceito conversas a portas fechadas. O que precisa ser dito será dito em público. O respeito que me foi negado diante de todos não será restaurado no sigilo de uma sala com ar-condicionado. 2 horas depois, a assessoria de Hélio Braga divulgou uma nota mais direta. Assumo minha postura equivocada. Subestimei uma profissional por sua aparência, por seu tom, por sua coragem. Isso é inadmissível. Me comprometo a revisar as práticas da minha empresa e abrir espaço para vozes como a de Camila. Era o mínimo. Mas foi a primeira vez que ele falou. Na segunda-feira seguinte, Camila foi convidada para palestrar num evento da Fiocruz sobre ciência, juventude e inclusão. O auditório estava lotado de estudantes de escolas públicas, técnicos, professores de cursinho popular. Ela subiu ao palco com jeans, camiseta e um slide simples no fundo. Por que subestimam nossa inteligência? Porque não esperam que a gente esteja aqui. Porque fomos treinadas para servir o café, não para criticar o algoritmo. Aplausos. Mas ela não parou. E quando a gente ousa perguntar, o mundo responde com riso. Ou com silêncio. Mas o problema não é a pergunta.
É o incômodo de ver alguém que desafia a lógica de quem sempre esteve no centro. Mostrou dados, compartilhou relatos e terminou com uma frase que depois seria tatuada por uma aluna. O que eu fiz não foi coragem, foi sobrevivência. No fim da palestra, uma menina de 15 anos chamada Júlia se aproximou com os olhos brilhando. Camila, você acha que eu posso fazer engenharia também? Camila sorriu. Agachou para ficar na altura da menina. Júlia, você já faz engenharia cada vez que resolve um problema que ninguém quer ver. Só precisa agora que o mundo reconheça isso. A garota a abraçou. E ali, Camila sentiu o peso e a beleza do que havia começado. Não era sobre ela. Nunca foi só sobre ela. Era sobre Júlia, sobre Simone, sobre Dona Bete, a professora da escola pública que ensinou matemática como quem dá comida. Sobre cada mulher que ficou em silêncio porque achou que não tinha o direito de perguntar. Camila foi para casa naquele dia e olhou para sua antiga caderneta de anotações. Tinha ali rascunhos de ideias, cálculos, esboços de projeto. Folheou até encontrar uma página com um nome no topo. Rede Preta de Inteligência Aplicada. Um projeto que ela sonhava desde a graduação. Um coletivo de mulheres negras pesquisadoras, técnicas, cientistas, empreendedoras, todas trabalhando juntas para ocupar espaços de decisão. Com dados, com projetos, com perguntas. Ela sabia. Era hora de tirar o papel da gaveta. Porque se um riso pôde calar uma sala, uma pergunta bem feita poderia abrir o mundo. O primeiro encontro da Rede Preta de Inteligência Aplicada aconteceu em uma sala emprestada de um centro cultural no bairro da Lapa, no Rio. Era uma tarde abafada de quarta-feira, e mesmo assim, mais de 50 mulheres apareceram. Elas vinham de todos os cantos. Engenho de Dentro, Baixada, São Gonçalo, Campo Grande. Algumas eram estudantes, outras mães solo, outras ainda, doutorandas em áreas que ninguém queria escutar. Tinha técnica em TI que trabalhava como recepcionista, engenheira civil que dava aula de reforço e uma especialista em geoprocessamento que fazia bicos como motorista de aplicativo. Camila chegou cedo, colocou as cadeiras em círculo, levou café, pão, bolo de milho feito pela Dona Dalva. No centro, uma pequena lousa branca com a frase: "Aqui, a sua inteligência é ponto de partida, não exceção." Não havia palco, não havia crachá. Cada uma era tratada como expert na sua vivência, no seu estudo, no seu saber, formal ou não. A gente está acostumada a disputar migalha, disse Camila na abertura. Mas o que estamos fazendo aqui é construir banquete, juntas. A energia era outra. Uma engenheira agrônoma de Itaguaí compartilhou uma planilha de mapeamento de hortas urbanas. Uma estudante de química da UFRJ apresentou um protótipo de filtro de água de baixo custo. Uma professora de matemática da rede pública contou como adaptou o ensino de estatística para alunos que vendem bala no sinal. Tudo era útil, tudo era poderoso. Camila apenas observava. Fazia anotações. Sentia um nó na garganta ao perceber quantas tinham histórias parecidas, subestimadas, ridicularizadas, ignoradas, mas todas com algo a oferecer. No fim da reunião, enquanto arrumavam as cadeiras, uma moça de cabelo raspado chamada Renata se aproximou. "Camila, você entende que isso aqui é revolução, né?" "Ainda não. Mas acho que é o começo de alguma coisa grande." Renata sorriu. "A gente só precisava de um estalo. Você foi o estalo." Nos dias seguintes, o grupo virou coletivo, depois projeto, depois proposta de incubadora. Um professor da PUC ofereceu apoio institucional. Uma ONG de São Paulo cedeu verba inicial. Uma jornalista da Carta Capital propôs uma série especial sobre mulheres negras e ciência. As mensagens se multiplicavam. Convites, parcerias, gente querendo doar, gente querendo aprender. Mas, junto com o crescimento, veio também o incômodo. Algumas pessoas, principalmente homens em cargos de liderança, começaram a tratar Camila como se ela tivesse virado celebridade. "Você virou símbolo. Agora tem que se posicionar sobre tudo", escreveu um gestor de startup numa rede social. "Mas isso não é sobre mim", ela respondeu. "É sobre nós."
Outros foram mais diretos. Vocês estão criando um clube exclusivo de mulheres negras? E a diversidade? Camila respirava fundo antes de responder, mas no fundo já sabia. Quando uma mulher preta cria um espaço seguro para as suas, isso incomoda quem sempre teve todos os espaços. A nossa existência não é exclusão, é reparação. Um dia, numa palestra na UERJ, um professor a questionou publicamente. Não acha perigoso estimular esse tipo de inteligência identitária? Ciência deveria ser neutra. Camila sorriu com um cansaço antigo. Com todo respeito, professor, a ciência nunca foi neutra. Se fosse, a nossa presença não causaria tanto espanto. A plateia aplaudiu, mas o professor ficou vermelho. Então você está dizendo que todo homem branco é contra vocês? Estou dizendo que toda estrutura que invisibiliza corpos como o meu precisa ser questionada. O senhor pode se sentir ofendido. Eu me senti invisível por 26 anos. Depois daquela resposta, o vídeo viralizou de novo. Outra enxurrada de mensagens. Camila evitava ler tudo. Estava cansada, não de falar, mas de ter que justificar a própria presença o tempo todo. Numa tarde chuvosa, sentada na cozinha da casa da mãe, ela desabafou. Mãe, eu não quero ser ícone. Eu só queria ser ouvida. Dona Dalva colocou uma xícara de chá quente em sua frente. Quem grita muito é quem nunca teve espaço para sussurrar, minha filha. Agora que estão te ouvindo, grita mesmo. Depois você descansa. Camila chorou ali, em silêncio, com a cabeça encostada no braço da mãe. Na semana seguinte aconteceu o que ninguém esperava. O bilionário Hélio Braga publicou um artigo assinado no Estadão intitulado O que aprendi sendo confrontado por quem subestimei. No texto, ele reconhecia publicamente o erro, admitia que sua empresa usava um modelo falho e anunciava a criação de um fundo de incentivo à pesquisa liderada por mulheres negras em tecnologia. Isso muda alguma coisa? Simone perguntou. Talvez. Não sei se ele entendeu. Mas, pelo menos agora, o constrangimento gerou movimento. E você vai aceitar esse apoio? Vou aceitar a reparação, não o aplauso. A Rede Preta cresceu. Foi convidada para participar do plano diretor de mobilidade da cidade. Lançou um boletim mensal. Começou a formar meninas do ensino médio em pensamento computacional. Camila agora dividia liderança com outras 4 mulheres, todas jovens, todas com trajetórias de resistência. Ela já não falava sozinha. E isso era o que mais a orgulhava. Uma noite já tarde, ela recebeu uma mensagem de voz. Oi, Camila. Aqui é a Nádia, do IFE Baixada. Fiquei sabendo da sua iniciativa e queria agradecer. Nunca vi minhas alunas tão empolgadas. Uma delas disse que quer ser engenheira igual a você. Só isso. Obrigada por existir. Camila ouviu a mensagem 5 vezes. Depois, olhou para o céu escuro da varanda e pensou em tudo que poderia ter sido diferente. Se tivesse abaixado os olhos quando riram da sua pergunta. Se tivesse ficado calada para não parecer arrogante. Se tivesse aceitado a conversa a portas fechadas. Mas ela não baixou os olhos. Não ficou calada. Não aceitou ser silenciada. E por isso, agora, dezenas de outras mulheres também não aceitavam mais. Porque o que começou com uma pergunta virou resposta para uma geração inteira. O relógio marcava 9h27 da manhã, quando Camila chegou ao auditório da Unilab, no interior do Ceará. Era o último evento do ano promovido pela Rede Preta de Inteligência Aplicada. A sala, com capacidade para 200 pessoas, já estava lotada. Mulheres jovens e mais velhas, estudantes e professoras, técnicas e autodidatas, vindas do Maranhão, Bahia, Rio Grande do Norte e de tantas periferias que o Brasil insiste em ignorar. Muitas usavam camisetas com frases como "Não somos exceção" e "Dados também têm cor". Camila subiu ao palco com passos calmos. Vestia uma roupa simples, cabelo solto, olhos atentos. Segurava um caderno de capa dura onde escrevera, a lápis, o que queria dizer. Mas quando o microfone foi ligado, não leu uma linha. Eu não preparei um discurso, porque nada do que aconteceu até aqui foi exatamente planejado. Risos suaves preencheram o salão. Eu só fiz uma pergunta.
Uma pergunta técnica, dentro de um auditório cheio de gente que nunca esperava que eu soubesse o que estava perguntando. Silêncio. E por muito tempo eu acreditei que o problema era meu, que talvez minha linguagem estivesse errada, meu tom, minha roupa, minha ousadia, que eu precisava me ajustar. Mas o que eu percebi, com o tempo, com o suor, com o cansaço, é que o erro nunca foi meu. Foi da estrutura que nos ensina que inteligência tem cor, tem gênero, tem CEP. A plateia escutava sem piscar. Camila olhou para as primeiras fileiras, onde meninas de 15 e 16 anos seguravam cadernos e celulares. Por muito tempo eu achei que precisava falar como eles, me vestir como eles, me mover como eles. Hoje eu entendo. Não preciso repetir o tom de quem me ignorou. Preciso erguer o tom de quem nunca teve a chance de ser ouvido. Uma salva de palmas estourou, mas Camila ergueu a mão pedindo silêncio. A minha voz não vale mais que a de nenhuma de vocês. A diferença é que eu fui vista. E por ter sido vista, tenho agora a responsabilidade de escancarar a porta para que vocês passem sem pedir licença. Ela respirou fundo. Inteligência não é luxo. É ferramenta de sobrevivência para quem sempre teve que provar o óbvio. A gente aprende a calcular rotas para fugir de assédio no transporte. Aprende estatística quando tenta vender doce na rua. Desenvolve análise de risco desde criança quando precisa atravessar a cidade sozinha de madrugada. A sala inteira se mexia. Ninguém mais via Camila como símbolo. Ela era espelho, uma de muitas. E quando nos dizem que é exagero, que é vitimismo, que é agressividade, é só porque eles não estão acostumados a ver gente como a gente falando com firmeza. Mas a nossa firmeza não é violência, é existência. Mais aplausos. Dessa vez ela permitiu. Sorriu. Agradeceu com um aceno de cabeça e completou. A Rede Preta nasceu de uma pergunta. Cresceu com indignação. E agora vive para garantir que o futuro não seja só sobrevivência, mas escolha. No fim do evento, dezenas de participantes foram até ela. Algumas queriam abraçar. Outras queriam mostrar projetos, fazer perguntas, pedir conselhos. Camila escutava todas com atenção, como se fosse a primeira vez. Enquanto isso, no fundo da sala, um jornalista do El País anotava cada frase. Ao final, aproximou-se. Camila, se me permite, sua trajetória virou um fenômeno. Você já pensou em escrever um livro? Ela deu uma risada curta, meio tímida. Ainda não, mas talvez um dia, quando o barulho passar. E se o barulho não passar? Ela olhou em volta. Jovens, mulheres negras, técnicas, vozes. Que não passe. Talvez seja isso o que a gente precisa. Não deixar mais o silêncio vencer. No mesmo dia, à noite, de volta à pousada simples onde estava hospedada, Camila sentou-se diante do laptop. Abriu um documento em branco e escreveu, no topo, Capítulo 1. A pergunta que ninguém quis responder. Fechou o arquivo e sorriu. Ainda não era o livro, mas era o começo. E ela sabia exatamente como contar essa história. Não com heroísmo, nem com vitimismo, mas com a firmeza de quem entende o valor de uma voz. Antes de dormir, pegou o celular. Uma nova notificação. Camila, vi sua fala hoje. Obrigada. Pela primeira vez senti que minha presença em sala de aula tem valor. Eu achava que era burra. Hoje entendi que só estava tentando aprender num mundo que nunca me enxergou. Assinado, Professora Miriam, Zona Norte de Natal. Camila leu a mensagem 3 vezes. Depois bloqueou a tela. Fechou os olhos e respirou. Ela não sabia o que viria amanhã, mas sabia que a cada dia, mais vozes se levantariam. E quando elas perguntassem, não aceitariam mais o riso como resposta. Porque a pergunta de Camila abriu uma estrada. E agora, ninguém mais ia pedir permissão para andar por ela. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já se sentiu subestimado ou calado em algum espaço, inscreva-se agora no canal, porque histórias como essa não podem ser esquecidas. E as próximas, você precisa ouvir.